Vamos iniciar esse momento orando a Deus. Eu quero nos apresentar mais uma vez diante do Senhor, a fim de que Deus possa preparar o nosso coração, a nossa mente, para aprendermos um pouco mais de Sua palavra, buscando a Sua face em oração, e isso é muito bom. Vamos orar ao Senhor. A nossa oração nesse momento, eu quero que ela seja bem direcionada, no sentido de que pedir a Deus para iluminar as nossas mentes, para entendermos a exposição bíblica nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Se apresente em oração a Deus. Querido Deus, nós te louvamos por Tua graça, Pai, por Tuas misericórdias. Já oramos, mas não cansamos de falar com o Senhor. A nossa oração a Deus nesse momento é invocando que o Senhor venha falar aos nossos corações. É a invocação de que, para que o Senhor possa ministrar a Tua vontade, ó Deus, sobre os nossos corações. A Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala conosco. Ilumina as nossas mentes. Que a interpretação que faremos de Tua palavra não venha a ser uma interpretação puramente humana, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que possa haver, ó Deus, discernimento em nossas mentes, para que a Tua palavra se torne cada vez mais clara aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, fala, ó Deus, vem ao encontro de nossas necessidades. Abençoa-nos, renova-nos as forças. Ó Deus, remove o cansaço, a fadiga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra possa nos alimentar nessa noite, porque ela tem poder para isso. Que venhamos ser alimentados, que venhamos ser, ó Deus, alimentados a tal ponto, Senhor, de sermos restaurados em nossas convicções, perdoados em nossos pecados, transformados, ó Deus, em nosso caráter pelo poder que vem de Ti e é revelado em Tua palavra. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesta manhã, nós estamos na nossa 11ª exposição, nessa série de estudos intitulado Deus Presente, e o subtema desta manhã é o Deus que declara o justo, o Deus que declara justo o culpado. O Deus que declara justo o culpado. Quando nós falamos de justiça, nós temos naturalmente algumas compreensões. E nem sempre a maneira com que Deus estabelece a sua justiça ou revela a sua justiça é compreensível a nós. O culpado é culpado. E declarar justo o culpado, se tomarmos como base, por exemplo, um tribunal humano, nem sempre é a analogia perfeita para o que Deus fez para declarar justo o culpado diante de si. Uma outra questão que a gente precisa entender é que, naturalmente, nós temos uma inclinação à autojustificação. Nós nos justificamos, ou justificamos a nós mesmos, porque dificilmente nós nos declaramos culpados. Na realidade, na nossa avaliação, nós somos inocentes. E se formos pegos, por exemplo, em um ato transgressor, em um crime, em algo que transgrediu alguma lei, nós sempre temos um argumento para declarar a nossa inocência. Podemos até chegar ao ponto de dizer assim: olha, eu sei que eu sou culpado, de fato eu errei, mas preste atenção, será que eu não tenho nada de bom que possa ser superior ao dano que eu cometi? Você está olhando só para o meu lado ruim, mas observe, eu também tenho qualidades. Isso é justiça própria. É quando nós tentamos justificar que de alguma maneira eu posso ser absolvido porque eu sou bom. Afinal de contas, nós temos uma visão otimista demais a nosso respeito. A pessoa que tem a
a mais baixa autoestima, ela ainda é elevada em relação a si mesmo. O que é que a Bíblia diz acerca dessas coisas? Porque é que diante de Deus, todos nós, seres humanos de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as tribos e raças, desde Adão é declarado culpado. A razão é simples, porque todos nós somos pecadores. E o pecado, irmãos, faz com que todo ser humano se apresente de Deus de igual forma. Não há pecador menos culpado ou mais culpado. Todos são absolutamente culpados. De maneira que a autojustificação, ou a justificação de si mesmo, ou a justiça própria, é uma manifestação de pecado. No mínimo, eu não tenho a capacidade de compreender aquilo que as Escrituras falam acerca de mim mesmo. Nessa manhã, nós vamos estar abordando esse tema à luz do texto do apóstolo Paulo aos Romanos. E é interessante porque Paulo, ele deixa claro que todo mundo pecou. E eu quero fazer a primeira leitura bíblica com você, a partir de Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. A carta de Paulo aos Romanos, ela compõe o Novo Testamento. Nós temos inicialmente no Novo Testamento os 4 evangelhos, em seguida nós temos o livro de Atos, e daí inicia-se uma série de cartas do apóstolo Paulo, cujo a carta de Romanos é a primeira. Há até quem diga que a carta aos Romanos é a carta mais profunda teologicamente que o apóstolo Paulo escreveu. É quando Paulo, de fato, apresenta o evangelho do Senhor Jesus Cristo de maneira profunda, não desmerecendo as outras cartas. Alguns dizem que essa carta seria o evangelho de Paulo, né? Quando Paulo apresenta o evangelho aos seus leitores. Eu quero ler com os irmãos o verso 18 do capítulo 1 e também o verso 19. Observe aí: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O texto começa, irmãos, mostrando que Deus está irado contra os seres humanos. É interessante porque esse texto, até o verso 32, é uma referência direta, direcionada aos gentios. Deus está irado contra os gentios, porque os gentios são pecadores. E daí nós vamos ver um pouco mais na frente que Deus não está só irado contra os gentios. Nós vamos ver que Deus também está irado contra os judeus. Observe agora o capítulo 3, verso 9, até o verso 18. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Paulo está perguntando, temos nós qualquer vantagem por sermos judeus? Essa é a ideia. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Paulo está dizendo aqui, primeiro, há uma ausência de Deus na vida que é marcada pelo pecado. Segundo, a natureza aqui do pecado, ela é destruidora. Perceba que Paulo diz, olha, não há quem busque a Deus, não há quem entenda,
a sua boca, a sua língua, os seus lábios, os seus pés, os seus caminhos. Paulo está dizendo, toda a constituição do ser humano, a partir da sua perspectiva volitiva, e toda a sua constituição está comprometida pelo pecado. Paulo está dizendo também que o pecado é universal, porque tanto judeus quanto gregos estão comprometidos, tanto judeus quanto gentios estão comprometidos por essa disposição de pecado. E daí quando o apóstolo chega no capítulo 3, verso 23, ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, irmãos, talvez seja e compreenda o maior nivelador social do mundo. Porque quando se trata de pecado, o pobre ou rico não pode ser considerado mais ou menos, todos são pecadores de igual forma. E o pecado faz justamente com que venhamos a imaginar que não somos pecadores. É justamente aí que entra a ideia da autojustificação. Quando nós somos pegos, surpreendidos em um ato ilícito, em algo que quebra as regras, a lei, nós sempre nos apresentamos daquela maneira, mas será que você só vê o meu defeito? Será que as minhas qualidades não é o suficiente para suplantar esse ato grave? Eu tenho que ser absolvido, afinal de contas eu sou bom. Imagine uma pessoa diante do júri no tribunal, dizendo assim para todos que estão ali, ameritíssimos senhores do júri, nesse momento eu levanto em minha defesa. Eu não quero necessariamente perdão de vocês, eu quero ser absolvido apenas. E o fundamento disso é que, de fato, eu cometi esse assassinato, mas eu não sou ruim. Eu fiz algumas coisas boas e eu quero que vocês considerem isso e me absolvam. Isso é justiça própria. É quando nós começamos a pensar que os meus atos de bondade, de alguma forma, podem suplantar algum ato ilícito. Mas observe que, tanto quanto quando Paulo fala dos gentios, gentio é todo aquele que não é judeu. No verso 18 e 19, Paulo diz que a ira de Deus permanece sobre eles. E por conta da sua idolatria, por conta do pecado, Deus os entregou às suas próprias paixões. Aí Paulo não poderia deixar de fora os judeus, porque os judeus também eles são gentios, por isso que eles são pecadores, é por isso que Deus está irado contra eles. Aí Paulo diz, de maneira nenhuma que se conclui, nós temos qualquer vantagem? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. O contexto dos 2 primeiros capítulos da carta aos Romanos é Gênesis capítulo 3, ou seja, todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão. Não há um sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. É por isso, irmãos, que ninguém é declarado justo diante de Deus partindo de uma justiça própria. Imagine nós nos apresentando diante de Deus dizendo, Senhor, olha para mim. Perceba a boa intenção do meu coração. Observe como eu sou um homem bom, como eu sou uma mulher boa. Observe, Senhor, que apesar de eu ter cometido alguns pecadilhos, apesar de eu ter cometido algumas falhas, sonde o meu coração, que o Senhor vai ver que há bondade o suficiente para o Senhor desconsiderar tudo isso e me receber tranquilamente. Isso não é salvação pela graça, isso é salvação por méritos humanos. Eu sou tão bom, mas eu sou tão bom, que Deus vai me salvar, Deus vai considerar tudo isso e vai me receber diante de si. Pois bem, eu quero lhe chamar a atenção agora o texto de Romanos, capítulo 3, versos 21. Na realidade, nós vamos considerar até o verso 31, mas eu quero ler a princípio os versos de 21 a 26. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados dos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Falando com muita sinceridade, esses parágrafos que lemos soam tão condensados, que se você já é um cristão por algum tempo, quando ouve a sua leitura, começa a ouvir sequências de palavras de Deus sem poder, de alguma forma, seguir o fluxo do pensamento de Paulo. Parece que Paulo está falando coisas desconexas, quando não. A única maneira de entender, de fato, irmãos, é ler com muita atenção essas linhas, para conhecer a lógica e descobrir como toda a passagem se harmoniza. A passagem compensará uma leitura cuidadosa. E aqui nós temos que saber que em toda a Bíblia nenhuma passagem é tão clara como esta no que diz respeito ao que a cruz realiza. A passagem que nós lemos fala justamente, mostra-nos justamente o que Jesus fez na cruz. Observe que eu acabei de lhes falar que todos nós somos pecadores. E aqui no verso 21, nós temos a revelação da justiça de Deus e a sua relação com o Antigo Testamento. E eu quero mostrar para você como isso se processa de maneira talvez rápida, mas que você possa entender. Quando o verso 21 diz agora, mas agora, você tem que entender que Paulo parte do ponto de onde ele deixou anteriormente. Paulo se refere ao que foi dito anteriormente, ou seja, considerando que todo mundo é pecador, que não há alternativa para ninguém, a não ser condenado por seu pecado. Aí Paulo diz, mas agora, e esse mas agora significa, neste ponto, nesta altura da história da redenção, que Jesus veio. Mas agora, é como se Paulo estivesse dizendo, mas agora Jesus veio, e há solução. Ele faz aqui um contraste entre o que ele acabou de dizer, todos são pecadores, e apresenta agora a solução, mas agora, sem lei. Refere-se à lei de Moisés, a lei da aliança sobre a qual os hebreus, os israelitas, viveram por aproximadamente 1500 anos. Por que é que agora eles estão sem lei? Porque Jesus é presente. Jesus, ele é o cumprimento da lei. A justiça de Deus, que ultrapassa as épocas, o próprio caráter de Deus, sua justiça perfeita, se tornou manifesta ou conhecida, não na estrutura da antiga lei, com sistemas de sacrifícios ou sacerdotes. A justiça de Deus se tornou conhecida a partir disso. Usando a linguagem de Paulo aqui, irmãos, Paulo empregou uma outra passagem. O que ele estava dizendo era, chegamos agora na nova aliança, agora uma nova aliança estrutura a referência, uma nova aliança chegou, mas agora sem lei, significa que Jesus é presente. Ou seja, a justiça de Deus é revelada não mais por meio dos sacrifícios do Antigo Testamento. A justiça de Deus é revelada não mais segundo a antiga aliança. A justiça de Deus é revelada agora por meio da pessoa de Jesus Cristo. Porque, de acordo com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ninguém poderia ser absolutamente justificado ou declarado inocente diante de Deus. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era temporário, superficial. Mas agora, sem lei, ou seja, nesta nova aliança, Paulo vai apresentar Cristo ou Deus revelando a sua justiça através de Cristo.
Não é por mais de sangue de bodes e de cordeiros que o pecador é apresentado justo diante de Deus, mas através de Cristo. Não é por mais das leis cerimoniais, as leis morais, que o homem se apresenta diante de Deus, mas está através de Cristo. É por isso que Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus que se manifesta aqui é justamente a nova aliança através de Jesus, que havia sido testemunhada pelos profetas. Os profetas falaram acerca dela. Os profetas desejaram a presença dessa justiça e dessa nova aliança. Uma outra coisa importante aqui, agora nos versos 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos agora a disponibilidade da justiça de Deus para todos, sem distinção racial, mas sob a condição da fé. Na antiga aliança, a lei era acessível a uma comunidade, a uma etnia, aos israelitas. É bem verdade que a lei tinha critérios para que o estrangeiro fosse recebido quando ele se convertesse ao Deus de Israel e cresce nas promessas do Deus de Israel. Aconteceu isso com Raabe, aconteceu isso com com Ruth, e aconteceu com tantos outros no passado que não eram judeus ou judias, mas que foram absolvidos pela comunidade de Israel, e havia critérios para que eles fossem recebidos, fizessem parte daquela aliança, mas Deus se revelou para um povo específico, apesar de ter tido sempre a intenção de alcançar todos. Mas Paulo está dizendo que agora, essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos, tanto para judeus quanto para gentios. Por quê? Porque todos pecaram. Isso faz, irmãos, isso está de acordo com o que nós lemos em Apocalipse. Porque Apocalipse diz que naquele grande dia haverá diante do trono de Deus pessoas de todas as línguas, tribos, raças e nações. Haverá americanos, europeus, asiáticos, haverá brasileiros, portugueses, indígenas, africanos, neozelandeses, porque a graça de Deus, a justiça de Deus se manifesta de maneira multirracial, sem distinção de raças. Nós aqui nos separamos. A graça de Deus, ele une os povos. Com isso eu não estou dizendo que todos os povos, todas as pessoas de todos os lugares serão salvos. Estou dizendo que haverá pessoas de todos os povos. Eu não estou dizendo que haverá todas as pessoas de todos os povos. Eu estou dizendo que há pessoas de todos os povos, representantes de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, porque a justiça de Deus se manifesta desta forma. A antiga aliança era para os israelitas, mas a nova aliança é para todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está manifestando a sua justiça à vida de todos. Em outras palavras, a graça é dada conforme a necessidade, e a necessidade está em todos, tanto de judeus quanto de gentios. Nós nos separamos aqui em classes sociais, em castas, não é? Nós nos separamos por cor, por raça, por sexo. Mas quando chegarmos no céu, não haverá separações. Todos nós estaremos unidos por meio da justiça de Deus, que nos recebe diante de si e foi revelada em Jesus Cristo. É a justiça de Deus revelada em Cristo pela fé, irmãos, que une os povos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É para aquele que crê, é para aquele que acredita em Cristo como seu único e suficiente Salvador,
que é recebedor desta graça, e daí Deus lhe declara justo, mesmo sendo nós culpados. Mas há um outro detalhe aqui, revelado nos versos de 24 e 25, porque Paulo ainda não explicou como Deus fez isso, como Deus declarou justo aquele que é culpado. Mas esta é a força do ensino que ele estabeleceu aqui. Observe os versos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus pôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O texto aparentemente é muito difícil porque tem algumas palavras que nós não conhecemos, como redenção, propiciação e justificação. Agora nós temos aqui 3 palavras com um peso teológico grande e que precisa ser esclarecida para que entendamos o que Paulo está dizendo. Paulo diz que sendo justificados, a primeira palavra é a justificação aqui. Justificação, teologicamente falando, é a declaração de Deus que traz o entendimento de que o pecador não lhe deve nada mais diante de si. Justificação é Deus declarando o pecador inocente diante dele. Você foi justificado gratuitamente. É quando Deus declara o culpado inocente. E quando Deus declara o culpado inocente, Ele toma como fundamento a sua graça, revelada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi aplicada à vida do culpado. E quando Deus vê que na vida do culpado tem a obra de um inocente, Ele declara o culpado inocente. Jesus é o inocente que está na cruz. Nós somos o culpado. Quando a inocência de Cristo, a obra de Cristo é aplicada na vida do culpado, Deus declara o culpado inocente em Cristo e o recebe diante de si. Ele foi logo justificado. Isso quer dizer, irmãos, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Nós não fomos justificados pelos nossos atos de bondade. Nós não fomos justificados porque Deus viu que havia alguma coisa boa em nós e considerou isso como o suficiente para nos justificarmos. Nós somos justificados ou recebidos diante de Deus porque, por sua graça, Ele aplicou em nós a obra de Cristo revelada na cruz do Calvário. Mediante a redenção que há em nós. Tem uma outra palavra aqui, o que significa redenção. Para nós, redenção é uma palavra que pertence à linguagem teológica. Mas alguns anos atrás, essa palavra era usada, por exemplo, no meio comercial ou financeiro. Quando alguém tinha um investimento, ele ia lá e redimia aquilo que era seu. Era muito usado isso. Mas há quase 100 anos atrás. A palavra, ela passa, ao longo do tempo, por transformações semânticas. Quando uma pessoa, por exemplo, precisava de algum dinheiro e tinha um relógio de ouro, ela ia no banco e penhorava aquele relógio de ouro. E depois, quando ela tinha a oportunidade de comprar de volta, por ter aquele objeto um valor sentimental, ela ia lá e resgatava ou redimia aquele objeto que era seu. Contudo, o que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo exatamente isso. Nós também recebemos uma redenção ou uma libertação de nossa escravidão ao pecado. Paulo está dizendo que o Senhor nos resgatou, nos redimiu.
E se Ele nos resgatou, é porque nós pertencíamos a algo ou a alguém. Nós pertencíamos ao pecado. E quando o texto diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, ele está dizendo: Cristo nos resgatou. Pagou a dívida. Logo nós somos justificados. Todos somos justificados, declarados justos diante de Deus. E como pode ser isso, irmãos, quando não somos justos e nem retos? Nós acabamos de ver que nos 2 capítulos e meio do primeiro livro da carta do apóstolo Paulo, ele acabou de dizer que nós somos pecadores. Como que nós fomos justificados? Como que nós fomos resgatados? O texto responde, sendo até redundante: somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção, do comprar-nos de volta. Deus nos comprou em Cristo de volta. Pertencíamos ao pecado. A nossa liberdade é garantida por Cristo Jesus, por meio da redenção que vem através dele. A pergunta agora é: como isso se realiza? O que isso significa? Para entendermos, temos que aprender o conceito de outra palavra que Paulo utilizou: propiciação. Está no verso 25. Propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. O que isso significa? Vamos entender. Vamos deter-nos aqui por um momento a esta palavra propiciação. Propiciação, irmãos, é aquele ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício. Propício significa apenas favorável. Olha só, todos nós somos pecadores, irritamos a Deus. E a propiciação significa que a ira de Deus foi aplacada. Significa que Deus se tornou favorável a nós, de alguma forma e por algum motivo. Você lembra a parábola de Jesus, do fariseu e do publicano? O fariseu se apresenta diante de Deus com justiça própria. Ele diz assim: ó Deus, graças te dou. Graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Eu, Senhor, jejuo 3 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou como esse miserável pecador. Justiça própria. Querendo ganhar de Deus a salvação por meio dos seus méritos. Mas estava do lado dele o publicano que batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Ele estava dizendo: Senhor, seja favorável a mim. Se torne favorável a mim. Remova a ira, a tua ira que está sobre mim, e que eu receba o teu favor. É isso que ele estava dizendo. Se você estiver em um tribunal humano, imagine agora um juiz diante do réu considerado culpado. Ele foi condenado a pagar uma multa de R$5.000. Um exemplo. E quando o juiz bate o martelo e diz: a sua pena é pagar R$5.000, ou passar 5 anos na detenção, ou dar 20 cestas básicas. Aí quando o juiz dá o veredito, ele desce da sua posição, ele tira a toga, se aproxima do réu, assina o cheque e diz: está aqui. Ou simplesmente ele diz: sai do seu lugar porque eu vou cumprir a pena no seu lugar. Se isso acontecer no tribunal de júri nosso, isso é considerado corrupção, porque o juiz não pode se tornar favorável ao acusado e condenado. Ele tem que dar a sentença, absolvê-lo ou condenado, sem que haja nenhuma motivação a favor, ou necessariamente contra. Mas isso não se aplica a Deus. Deus se tornou favorável ao pecador por meio da propiciação dos seus pecados. Você lembra a Arca da Aliança? Ela tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. Aquela tampa de ouro que era
tinha 2 querubins, um virado para o outro, né? Era a tampa da arca, chamada de propiciatório. Era ali que era aspergido o sangue dos animais que eram sacrificados. E quando o sangue era ali aspergido, a glória de Deus se revelava sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. E por meio daquele sacrifício, Deus se tornava favorável ao pecador. Logo, irmãos, quando Cristo morre na cruz do Calvário, graciosamente, Deus toma aquele sacrifício como suficiente e propicia os nossos pecados, ou seja, ele se torna favorável a nós. No mundo antigo, pagão, do primeiro século, quando os pagãos ofereciam, por exemplo, sacrifício aos deuses, era muito frequente isso. Era para propiciar, ou seja, para que os deuses se tornassem favoráveis a ele. Eles iam fazer, por exemplo, uma viagem cruzando os mares, eles ofereciam sacrifícios a Netuno, para que Netuno se tornasse favorável a ele e lhe desse uma boa viagem. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que Deus se tornasse favorável a nós. É por isso, irmãos, que o tema dessa manhã é o Deus que declara justo o culpado. Mas por que é que Deus declara justo aquele que é culpado? Porque Cristo propiciou, revelou a justiça de Deus. Deus nos declarou justo, nos redimiu, propiciou os nossos pecados. Cristo, o sacrifício dele, fez com que Deus se tornasse favorável a nós. Você pode agora entrar, por exemplo, na sala do trono e ver o Senhor assentado e de repente ele estende o cetro para você e lhe recebe em sua presença. Os irmãos estão percebendo porque a salvação não é por mérito humano? Os irmãos estão percebendo porque a salvação é absolutamente pela graça e o ser humano não pode fazer nada por si mesmo a não ser que Deus intervenha em sua vida? Os irmãos estão percebendo que todo o plano de redenção foi Deus quem executou, planejou e executou em nossas vidas? Isso aqui, irmãos, deve promover algo em nós. Deve nos humilhar. Por sabermos que eu fui recebido por Deus, não pelos meus méritos, mas porque Cristo, em seu sacrifício, o próprio Deus, se tornou favorável a mim. E me declarou justo quando eu sou culpado. Mas há um outro detalhe aqui, agora eu quero chamar a atenção novamente ao verso 25 e estender ao verso 26. Porque nós temos a demonstração da justiça de Deus por meio da cruz de Cristo agora, de fato, no texto. Verso 25 mais uma vez. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, não para amar-nos, perdoar-nos e redimir-nos, mas para demonstrar a sua justiça. A sua justiça. Se Deus estivesse, irmãos, perdoado o nosso pecado, sem que em nenhum sentido o pecado tivesse sido pago, onde estaria a justiça? Deus não poderia nos perdoar sem que o pecado fosse pago. Deus não poderia declarar você é inocente sem que a sua justiça fosse satisfeita. Deus não poderia dizer eu simplesmente lhe perdoo sem que ele aplicasse da sua justiça. A grande questão é que nós não poderíamos dar a Deus a devida paga pelo nosso pecado. É por isso que ele diz que o texto diz que ele é justo e justificador. Ora, se eu não tinha como apresentar diante de Deus a devida paga pelo meu pecado, Deus providenciou o pagamento. Foi Jesus Cristo. Deus não poderia declarar o pecador inocente sem que fosse pago a ele a dívida pela transgressão do pecado. A grande questão é quem é que ia pagar. Aí vem a manifestação da graça. Ele promove o recurso para que os pecadores paguem. Ou melhor, ele
promove o recurso para que a dívida seja paga a ele mesmo. Ele é justo e justificador. Logo, nós fomos salvos pela aplicação da justiça de Deus em nossa vida. Deus não poderia declarar o pecador inocente se isso não lhe fosse pago. O texto diz: na sua tolerância, Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Isso, irmãos, aqui se refere a todos os pecados do povo de Deus na aliança passada. Eles haviam recebido vários tipos de punições temporais. Por exemplo, na justiça de Deus, o povo corrupto de Israel foi para o exílio. Eles enfrentaram vários tipos de pressões e punições terrenas. Mas aqui Paulo ressaltou que eles nunca receberam toda a força da condenação de Deus. É como se Deus estivesse punindo, mas ainda não com toda a força. Deus estava agindo com paciência. Isso viria no próprio Cristo. É Cristo na cruz do Calvário quem recebe toda a punição em nosso lugar. É Cristo na cruz quem recebe todo o peso. Paulo está dizendo: eles foram poupados dessa condenação. De alguma maneira profunda, Deus deixara impunes os pecados dele. Agora Deus demonstra sua ira em mandar Cristo à cruz por haver, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus levou o pecado deles, como levou o meu e o seu. Jesus fez isso, irmãos, para manifestar a justiça de Deus no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É Jesus na cruz do Calvário quem recebe toda a ira, toda a condenação, todo o peso que deveria estar em nós. Em outras palavras, por meio disso, Deus não somente declara pessoas justas culpadas, declara perdão, pessoas justas que eram culpadas como você e eu, mas também demonstra sua própria justiça ao fazer isso. Quem poderia resolver o nosso problema? Como é que Deus poderia perdoar se a dívida era alta e ninguém podia pagar? Deus não podia perdoar sem ser justo. E a justiça de Deus diz o seguinte: o pecador deve ser condenado e o inocente absolvido. Mas quem era inocente? Nós acabamos de ver que todos pecaram. Aí Deus manda uma vítima inocente para sofrer a penalidade dos culpados, para que através do inocente a justiça dele seja satisfeita e culpados sejam absolvidos. Você quer saber onde a justiça de Deus é mais poderosamente demonstrada? É na cruz do Calvário. Você quer saber onde o amor de Deus é mais poderosamente demonstrado? Na cruz do Calvário. É ali, irmãos, que Jesus, o Deus homem, suportou o próprio inferno, e Deus fez isso tanto para ser justo, como para ser aquele que declara justos que têm fé em Jesus Cristo. Há um sentido em que Deus vem a mim, há um sentido em que Deus veio a você pelas lentes de Jesus Cristo. Eu quero dizer com isso que quando Deus olha para mim, olha para você, Ele olha através de Cristo. Assim como eu olho através dessas lentes de contato, você através dos seus óculos, aqueles que usam, nós vemos tudo através de, não é verdade? Eu estou olhando para o Emerson através das lentes. Se eu tirar as minhas lentes e consequentemente o Emerson tirar as dele, nós vamos ver um ou outro embaçado, e muito. Mas quando Deus olha para nós, Ele olha através das lentes de Cristo. E nos vê culpados ou inocentes? Inocentes. Através das lentes de Cristo, Deus vê o culpado inocente. Isso é graça. Eu quero lhe chamar a atenção, nós já estamos nos aproximando do fim. Eu quero lhe chamar a atenção agora ao verso 27. E nós vamos caminhar ainda no passo a passo até o verso 2 do capítulo 4. Mas o verso 27 diz assim: onde, pois, está a jactância? Jactância é a mesma coisa que arrogância, ok? De repente na sua versão tem arrogância.
na minha tem jactância. Onde, pois, a jactância foi de modo excluída, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulará, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que diremos, pois? Repetindo, que diremos, pois? Ou que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aí. O que é que acontece agora, irmãos? Repetidas vezes, em Romanos, capítulo 3, o verso 21 a 26, Paulo diz que é a fé. Paulo nos diz que a fé é a maneira pelo qual recebemos essa justiça, a justificação de Deus. Nos últimos versículos do capítulo 3, nos versículos 27 ao 31, Paulo ressalta 3 ênfases sobre a fé. Em resumo, primeira, a fé exclui a vanglória. O que é que ele está dizendo aqui? Onde está a arrogância? Onde está a jactância? Aí ele diz, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela fé, pela lei da fé. O que é que Paulo está dizendo? O que é que acreditavam os judeus? Olha só, nós somos judeus, circuncidados. Deus nos deu a lei, nos deu o templo, nos deu os profetas. Logo, eu já estou justificado. Aí Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que a cruz de Cristo realizou, exclui a arrogância. A fé exclui a vanglória, porque você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Você tem que crer na cruz de Cristo para ser salvo, para ser justificado. Não é pelas obras da lei, não é pela prática das boas obras, não é pelas boas ações, não é pelos méritos humanos, é pela lei da fé. Você tem que se lançar crendo em Jesus para ser justificado. Logo, a lei da fé exclui a nossa arrogância. Você já pensou uma pessoa se aproximar diante de Deus e dizer, Senhor, olha, tem uma coisa, quero dizer uma coisa para o Senhor agora. Quero dizer uma coisa para o Senhor. Nasci num lar cristão, num berço evangélico, nunca me desviei, frequento a igreja desde novinho, escola bíblica, se eu imaginar, sou batizado, dou o dízimo, por que é que eu vou ficar de fora? Aí Deus pode dizer assim, olha meu filho, o inferno está cheio de gente igual a você. Você lembra o que Jesus falou lá no capítulo 7 de Mateus? Que naquele último dia alguns se aproximarão dele dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso e isso. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A fé, irmãos, ela exclui a arrogância. A fé é a declaração de que eu creio em Jesus para ser justificado, não pelos meus méritos, mas pelo mérito dele, revelado na cruz do Calvário. E ponto final. A fé é necessária, irmãos, para preservar a graça. Concluímos, pois, Paulo diz no verso 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, ou seja, é pela graça. Ninguém é salvo por mérito. A fé não somente exclui a vanglória, não somente é necessária para preservar a graça, mas também é necessária para que judeus e gentios sejam salvos. Paulo diz nos versos de 29 a 30. E porventura Deus é somente dos judeus, não é o também dos gentios? Tanto judeus quanto gentios têm que crer. Irmãos, eu não sou adepto daquela disposição teológica que diz que Deus vai ter um plano especial só para os judeus.
que na nova aliança Deus tem um povo especial, negativo, todos pecaram. Paulo já disse que tanto judeu quanto gentios é pecador. Paulo está dizendo agora que a graça que salva um é a graça que salva outro. Não tem povo especial. O povo de Deus não são os judeus na nova aliança. O povo de Deus é a igreja. E quem quiser ser igreja, ou judeu ou gentios, tem que crer pela fé, mediante uma ação da graça de Deus, que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, a fim de lhe declarar justo. Deus tem que ser favorável assim, não importa a nacionalidade, a etnia, a cor, a raça. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. A fé cristã, e aqui a gente encerra com esse último ponto. Em vez de anular o Antigo Testamento, ele cumpre e o confirma. A gente vê isso porque Paulo diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe qual é o argumento aqui? Os judeus acreditavam na salvação pelas obras da lei. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que Abraão era salvo, porque todos nós somos filhos de Abraão. Aí Paulo está dizendo, eu quero dizer só uma coisinha para vocês. Abraão é anterior a Moisés. Vocês estão dizendo que vocês estão sendo salvos, que Deus lhes justificará porque vocês obedecem à lei de Moisés. Ao mesmo tempo vocês dizem ter a fé de Abraão. Me diga uma coisa, Abraão, como foi que Abraão foi salvo se ele antecede Moisés? Se a lei de Moisés é posterior a Abraão. Abraão não conheceu a lei de Moisés, como foi que ele foi salvo? Aí Paulo está dizendo, vocês estão perdidos. Abraão foi salvo foi pela fé e não pela lei. E se vocês querem na lei para ser salvos, vocês estão perdidos. Abraão foi salvo pela fé. Aí Paulo diz, e Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé. Como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Pela fé em Cristo. Mas eles não conheciam Jesus. Concordo com você. Mas desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já havia dito a Eva que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Ela já tinha a promessa do Redentor. Logo, todos do passado foram salvos crendo naquele que viria. E nós na nova aliança somos salvos crendo naquele que já veio. Eles olham para frente, a gente olha para trás, de maneira que Cristo salva tanto os que foram, quanto os que são, quanto os que virão. Porque não há outra forma de Deus justificar ou declarar pecadores inocentes, se não for por meio dos méritos de Cristo revelado na cruz do Calvário. Agora, tem sentido de sermos arrogantes? Tem sentido de nós acharmos que somos superior ao outro? Você percebe como a ação de Deus na nossa salvação deixa a gente deste tamanho? E é sempre bom lembrar dele quando a gente sobe nas tamancas diante da igreja, diante de um irmão. Somos todos igualmente pecadores e se não fosse a graça de Deus em ser favorável a nós, estávamos todos perdidos. Você pode ter 1 milhão na sua conta e o irmão que está do seu lado não ter uma pataca furada. Diante de Deus, você e ele é pecador, são a mesma coisa. Tanto que tem muito quanto que tem pouco ou não tem nada, foi salvo pela mesma graça, pelo mesmo Cristo. Porque Deus não considera nem o que temos, muito menos o que somos, se é que somos alguma coisa. Foi pela graça, meu irmão. É por isso que quando você cruza aquela porta, é por isso que quando Deus lhe salvou, você perde a sua patente. Você pode ser coronel lá no quartel, aqui você é irmão. Você pode ser juiz lá no fórum, aqui você é irmão. Você pode ser doutor, onde quer que você esteja, aqui você é irmão. Você pode ser advogado, juiz, empresário, não importa. Aqui é irmão fulano, irmã Beltrano, e acabou. Todo mundo aqui é servo, não é? A gente tem que acabar com essa disposição mundana. Você já percebeu? Eu tiro por mim, não é? Talvez eu seja considerado rico diante de alguns porque tem um carro para andar. Aí eu paro em algum lugar, dou um ré, tem sempre alguém atrás. Opa, doutor, pode vir, doutor. Aí quando eu desço o carro, o cabo faz, tá tudo em ordem aí, major. A patente só vai subindo, não é? Quando eu chego para pegar o carro sem uma moeda, às vezes, porque às vezes acontece. Às vezes eu vou no centro, não quero nem parar na Zona Azul, porque não tem dinheiro para pagar a Zona Azul.
Quando eu vou chegando no carro, o cara liga de novo: opa, coronel, estava aqui, viu? Vai só subir na patente, não é? Porque as pessoas julgam pelo que somos ou pelo que temos. Mas diante de Deus, todo mundo é nivelado à condição de servo. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Nós te louvamos porque tu és fiel e estás sempre conosco. Obrigado por termos sido pelo Senhor declarados justos, quando de fato nós somos pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não fomos justificados pelos nossos próprios méritos, até porque nós não temos. E apresentar algum mérito diante do Senhor seria loucura, insanidade. A declaração de que de fato nós somos pecadores. Mas obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pelos méritos de Cristo aplicado à nossa vida. Obrigado porque o Senhor se tornou favorável a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.